pessoal, eu sou a Késia, aqui da Academia Kids, e hoje eu trouxe para vocês o Kids Cast, um novo programa aqui da Academia Kids. E hoje eu não estou aqui sozinha, eu estou com uma participação muito especial do nosso querido pastor Jean Porto. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, nós estamos muito felizes pela oportunidade de estarmos aqui juntamente, com vocês aqui da Academia Kids. Estamos muito felizes, aproveitamos essa semana para gravar novos cursos, muito novos conteúdos, que eu tenho certeza que vai ser muito especial, e eu agradeço aí o convite para participar dessa programação. Que bênção! É uma honra ter o senhor aqui conosco. Essa semana tem sido de muitas produções, tem sido corrido, mas eu creio que vai ser bênção aí na vida dos nossos queridos alunos que estão nos acompanhando nesse podcast de hoje. E não podia ser diferente com a nossa participação especial do senhor aqui, que é uma referência no Ministério Infantil, uma referência de tio. E eu gostaria de começar esse podcast com uma pergunta para você. Como você iniciou esse trabalho no Ministério Infantil? Como você descobriu que esse realmente era o seu chamado? Porque essa é uma dúvida muito comum entre nós aqui da Academia Kids, também dos nossos alunos, que eles nos enviam bastante. Aí eu gostaria de saber aí a sua resposta quanto a isso. Bom, eu servi como missionário, quando eu era jovem, no país do Paraguai e da Argentina, e lá eu comecei, então, a desenvolver um trabalho com evangelização e discipulado infantil. Que legal! Com o propósito de implantação de igrejas. E lá foi os primeiros contatos que eu tive com o ministério com crianças, E depois eu pastorei igrejas durante 15 anos da minha vida, bastante tempo. O pessoal perguntou, era pastor mesmo? Sim, pastor. E em um determinado momento eu ouvi a voz de Deus, Deus falou comigo em relação a voltar a ministrar, no ministério com crianças e tal. E eu decidi obedecer à voz de Deus e estou agora, somente com esta missão no departamento infantil, Ministério com Crianças, treinamento de liderança. Então, eu acredito que foi muito uma experiência particular de Deus, falou comigo e tal, e eu decidi obedecer à voz de Deus. Que legal, e que legal essa sensibilidade também para ouvir, Mas com que idade, mais ou menos, que você iniciou mesmo? Bom, que você ouviu a voz de Deus falando com você? Bom, eu fui para o campo de missões com 18 anos de idade, E ali fiquei 4 anos no Paraguai, 4 anos na Argentina e tal. E fiquei desenvolvendo esse trabalho. Só que, na verdade, eu tinha uma consciência, da importância do Ministério com Crianças, porque eu fui evangelizado e discipulado quando eu tinha 8 anos de idade, Bênção. A minha tia me ganhou para Jesus quando eu tinha 8 anos de idade. Então, eu entendi desde muito cedo a importância de investir no Ministério com Crianças, E você era um visitante quando você ia para a igreja? Quando você Sim. Eu era de família, digamos assim, ninguém da minha igreja servia a Jesus, Uhum. E foi bem numa época em que eu perdi meu pai. Meu pai com 6 anos de idade. E eu comecei a ir na casa da minha avó e tal, para não perder um vínculo. E nesse processo, uma das minhas tias conheceu Jesus e ela me convidou para ir na escola bíblica, dominical, e eu participava da classe dos jovens. Que legal! Da classe dos jovens. Eu tinha... Dos juniores, então? Não, de jovens mesmo. Porque, mocidade, então? Isso, porque o que aconteceu? Eu era uma criança, se naquela época tivesse laudo, eu ia ser hiperativo ao cubo, de tão difícil que eu era. Então, a minha tia me colocava do lado e dizia, você vai ficar aqui do meu lado, ouvindo a escola bíblica dominical e tal. E ela fiquei durante 1 ano participando. Cada vez que eu ia na casa da minha avó, eu participava da escola bíblica dominical. E com 8 anos de idade, eu tive a revelação, da verdade, de Jesus e tal. Aí teve um entendimento mesmo que era aquilo. Só que daí a minha família não deixou eu participar da igreja mais, Só depois, quando eu tive 16 anos, quando ninguém mais me entregou um folheto, me convidou para a igreja, eu lembro até hoje que eu ouvi a voz do Espírito Santo e eu me lembrei de tudo aquilo que eu aprendi na escola bíblica dominical. Que legal, E fui para a igreja mesmo da escola bíblica dominical. E fui para a igreja e sirvo Jesus até os dias de hoje, Então eu sou fruto de um bom ministério com crianças. Que legal, que bênção. E você tem alguma recordação, da sua infância, na escola bíblica dominical, que você gostaria de compartilhar conosco? Sim, na verdade, é tão interessante que as memórias, quando eu tive essa experiência na escola bíblica dominical, elas ficaram registradas. E no momento certo, o que aconteceu? O Espírito Santo me trouxe a lembrança de tudo aquilo que eu aprendi na escola bíblica dominical. Que legal, que incrível, A gente não esquece mesmo. E fui para a igreja com 16 anos,
e sirvo a Jesus até os dias de hoje. Então, eu sempre digo isso, né? Que a minha tia não ganhou só uma criança para Jesus, ela mudou toda a minha história, né? Com certeza, com certeza. E eu creio muito que tudo tem um propósito, né? Eu acredito muito nessa questão de que Deus, ele coloca um dom para cada pessoa. E é visto que o Senhor faz isso com muita excelência, pastor. Porque quando eu tenho acompanhado essa semana aqui, a sua criação pelos recursos didáticos, visuais que o Senhor compartilhou aqui conosco, muito legal. E eu até vi, assim, como que o Senhor capacita, né? Sim. Nos capacita o Senhor. Eu tenho assim uma frase que eu digo que eu me movo por paixão e propósito, né? Paixão pelo ministério com crianças, paixão por Deus, né? E propósito é o que realmente eu tenho, né? E tenho a convicção de que essa é a razão da minha existência, né? E eu sei aonde eu quero chegar, no sentido de que eu sei da importância do ministério com crianças, então eu me movo por paixão e propósito. Tudo que eu faço é com essa intensidade, né? De entrega e eu acredito que vale muito a pena. Que legal. E até temos um curso, né, que o senhor veio aqui gravar conosco, está em gravação, liderança mesmo, essa questão de propósitos também, muito interessante o senhor abordar isso aqui na Academia Kids, é muito legal. E da onde surgiu a ideia mesmo da criação desses cursos? Então, eu, né, tenho tido a oportunidade de viajar por vários lugares do Brasil, né? Eu ministro capacitações para líderes, né? E também presto mentoria para equipes de ministério com crianças, diversas igrejas. E também amo, né, pregar em congresso infantil, toda essa coisa. Legal. E onde eu vou, eu sempre tenho tido essa sensibilidade de ouvir as pessoas. Eu acho muito interessante ter oportunidade e tempo para ouvir as pessoas. E diante daquilo que, né, que nós ouvimos, surgem muitas necessidades. E eu penso assim, bom, eu vou criar algo, né, para que possa ser resposta para essas necessidades, né? E, geralmente os meus cursos nascem de momentos de devocionais mesmo. Que bênção, De momentos devocionais, de momentos em que Deus ministra no meu coração, que eu falo, né, para as pessoas que me conhecem, eu digo que é o sopro criativo de Deus. Aí, senhor, vai lá e anota tudo. Anoto tudo e e tal. Legal. Eu vi o seu caderninho, tá bem cheio. É o sopro criativo de Deus, né? Que eu digo que um líder de criança não deve dizer jamais que não tem criatividade. Verdade. Ele deve dizer que o sopro criativo de Deus está sobre a vida dele. Deus é um Deus criativo. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E a criatividade de Deus vai fluir, né? A partir do momento que nós entendemos, né, que tudo vem dele, tudo é para ele e tudo é para a glória dele, né? E até buscar, né, pastor, essa questão da criatividade, sabedoria, porque a gente, que é tia do Ministério Infantil, eu sou tia também lá na minha igreja, então eu sei o quanto que é difícil realmente a gente estar à frente de um trabalho com crianças, porque não é fácil, cada dia tem sido mais difícil e tem muitas igrejas que não possuem recurso nenhum, investimento nenhum, e a gente sabe que isso é uma verdade hoje em dia, né, na nossa realidade aí do Ministério Infantil, mas a gente sempre tem que estar pedindo isso, criatividade e sabedoria para o Senhor, para Ele nos dar, né, discernimento de como criar recursos novos, recursos didáticos, para a gente trabalhar aí com as crianças do Ministério Infantil mesmo, é muito importante isso. E a gente tem que crer que, né, o sopro criativo de Deus está sobre as nossas vidas e nós temos que estar sensíveis, né? Eu acredito muito nisso, que a capacidade ela vem de Deus mesmo. Eu faço a minha parte como homem, né, e como humano, estudo, me capacito, busco novos conhecimentos e tal, mas o ministério é divino. Eu sempre digo isso, o ministério é divino. E o ministério ele não é feito pela nossa força, pela nossa sabedoria, ou pela quantidade de diplomas que nós temos na parede do nosso escritório. Claro que tudo isso é muito importante, mas a gente tem que reconhecer que, né, o ministério é divino e nós precisamos e dependemos da ação de Deus, né, para que as coisas aconteçam. Com certeza, somos totalmente dependentes dele, né? E uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, uma pergunta pessoal minha, teve algum momento da sua jornada até hoje, desde que você iniciou aí, foi bem novinho, né, no Ministério Infantil, nesse teu chamado aí, com as crianças, de trabalhar nesse ramo, eu gostaria de saber se em algum momento você sentiu vontade de desistir, de pensar assim, meu Deus, eu não consigo mais, eu quero desistir. Bom, eu acho que só sente vontade de desistir quem tem alguma coisa de valor, né? Porque ninguém vai sentir desejo de desistir do nada, né? E de nada, por exemplo, né? Sim. Então, nós sempre somos tentados, às vezes, a ouvir outras vozes, né? Mas é interessante
é que, geralmente, quando nós temos convicção do nosso chamado, nós até podemos sentir, né, desanimados, podemos sentir, né, limitados, podemos até ser tentados em desistir. Isso é normal. É um fato, É né? um fato. A gente pode ser tentado em querer desistir, mas a gente não desiste porque ministério é diferente de cargo, né? É verdade. Cargo você vai lá, devolve a hora que você quer, não dá nem na consciência, não é mesmo? Mas ministério você não consegue devolver, porque o ministério é dado por Deus e Deus não pega de volta, né? Então, sempre quando você passa alguma dificuldade, algum obstáculo, né, alguma barreira, eu creio que sempre Deus se manifesta na sua vida, derrama ali, né, uma revelação, fala contigo e tal, para que você possa continuar. Sempre vem um renovo, né, da parte do Senhor para nossas vidas. E eu acredito que Ele nunca nos deixa só também nessa jornada, Sim. né? Eu tenho aprendido muito isso, que o Senhor, Ele cuida dos detalhes de nossas vidas. Basta nós acreditarmos Sim. nele, né? E colocarmos diante dele isso. E eu fiz essa pergunta porque, volta e meia, quase todos os dias, vamos dizer assim, nós recebemos muitas dificuldades dos nossos alunos, né? Aqui da Academia Kids, pessoas que realmente nos procuram, pois sabem que aqui é um lugar onde vai aprender mais, se capacitar mais para o Ministério Infantil realmente. E por isso que eles estão fazendo essa pergunta para o Senhor. Porque o Senhor é uma referência, está há bastante tempo aí nesse trabalho com as crianças. E com certeza, o Senhor já deve ter passado por processos, né, na sua vida, onde, como todos nós, pensamos em desistir da caminhada, pensamos se estamos no caminho certo, o que estamos fazendo, se é isso mesmo. Sim. Essa questão da dúvida mesmo, né? Sim. Eu sempre digo que você pode ser tentado em ter dúvida, pode ser tentado em querer desistir, né? Pode ser tentado a questionar muitas questões, mas eu acredito que verdadeiramente, quando nós temos uma convicção do nosso chamado, isso tudo gera testemunho, tudo gera, né, uma experiência, porque Deus sempre vai se manifestar, né, no teu limite. Eu sempre digo, né, eu tenho uma frase que eu digo: Deus é especialista em transformar ponto final em vírgula para a história continuar, né? Amém. Então eu acredito muito nessa questão do chamado e no ministério. E quem tem ministério mesmo não consegue parar. É verdade. Acredito que é um propósito muito maior do que todo desânimo, toda aflição, né, Sim. que a gente passa. Um dia Deus me falou uma frase, né? Disse assim: Jean, o meu chamado está acima da tua dor. Eu achei tão interessante aquilo que Deus ministrou no meu coração, né? Lindo. Que eu estava passando por algumas dificuldades e tal, e Deus falou muito claramente para mim num devocional. Ele disse assim para mim: Jean, o teu chamado está acima da tua dor. Então eu entendo que o nosso chamado está acima, né, daquilo que nós sentimos. Com certeza, que bênção, que legal que o Senhor está compartilhando isso conosco, pois nós temos alunos, né, que volta e meia falam: eu tô cansada, Kézia, eu tô desanimada do Ministério Infantil, porque não tem recurso, porque às vezes o pastor da igreja não dá o investimento necessário muitas das vezes também. É um assunto bem polêmico, sim, mas é preciso falar sobre isso, porque é necessário, né, a gente olhar com outros olhos para o Ministério Infantil. Eu sempre digo que existem muitos obstáculos no ministério com crianças, né? Mas, na verdade, todos os ministérios, tudo que você vai fazer para Deus, tem os seus obstáculos, tem os seus desafios. O ministério infantil tem uma particularidade, né? No sentido de que realmente ainda tem uma visão distorcida em relação ao ministério com crianças, né? Muitos líderes, igrejas, até mesmo ministérios não apoiam o ministério com crianças, mas pela questão da falta de visão ou a visão distorcida. Mas, para mim, o grande desafio nem é esse. Para mim, o grande desafio é quando os líderes que são comprometidos ou envolvidos com esse ministério não sabem definir, né, o ministério infantil à luz da palavra de Deus, ou não sabe a razão do mesmo, não é mesmo? Então, assim, eu sempre digo que obstáculos vão existir, dificuldades vão existir, barreiras vão existir, mas você tem que ter aquela convicção que quem é dono do teu chamado é Deus, nem é você. Com certeza. É Deus é dono, né, do nosso chamado. E é muito importante a gente ter essa noção conosco, né? Foi Ele que nos deu. E outra coisa, entender que o nosso foco é servir a Deus, né, servindo as crianças no ministério, né, infantil. E também precisamos colocar as crianças como protagonistas do nosso ministério. Então, talvez pastores, pais, né, pessoas adultas não vão valorizar o ministério, mas nós não estamos ali para servir eles. Deus nos chamou para servir
a Deus servindo as crianças. Então, a partir do momento que nós colocamos as crianças como protagonistas do nosso ministério, nós focamos nelas, né? Nós entendemos, então, que realmente tem muitos desafios. Nós devemos ser bem sinceros, né? Sim, sim. Falta de apoio, falta de visão, às vezes até falta de investimento, de recursos e tal. Financeiro também, financeiro, mas nós precisamos focar em Deus e focar em quem deve ser, né, ali o alvo de toda a nossa intervenção. As crianças devem ser as protagonistas do nosso ministério, né? Com certeza, até porque as crianças, elas são a nossa prioridade, né? Sim. Elas são, essa geração, é uma geração que precisa de muita oração, que precisa de muito E aconselhamento. nós não devemos vestir por Deus e por essa geração. É verdade. Com certeza. A gente deve investir cada vez mais com tudo que nós temos, né? Acredito que se a gente tem uma visão muito pequena sobre o Ministério Infantil, é muito além do que apenas crianças, do que apenas deixar a criança ali no momento do culto, só para a criança não te atrapalhar, né? O Ministério Infantil. Pais falam. Isso, mas o Ministério Infantil é tão incrível porque é um ministério que, se nós tivermos uma visão de legado geracional da fé, nós agimos totalmente diferente no Ministério com Criança. Eu sempre digo que os líderes das nossas igrejas, né, pastores, eu sou pastor e falo isso de uma forma muito direta e clara. Se a grande maioria dos nossos pastores tivesse essa visão, né, de legado geracional da fé, investiriam com certeza muito mais nas próximas gerações. Com certeza, com certeza. E é muito importante ter essa visão ampla também, né, do Ministério Infantil. Porque precisamos, né? Lutamos aí pelas nossas crianças, que são os futuros pregadores, e desenvolver o propósito neles mesmos, né? Desenvolver os dons neles. E eu digo que eles serão os futuros, né, líderes da igreja, né? Serão os futuros pregadores, desde que eles sejam a igreja de hoje. Né? Nós só vamos ter a igreja do amanhã se eles forem a igreja do hoje. Verdade. Né? Então, tudo que nós vamos colher daqui 10 anos ou 15 anos vai muito da semeadura que nós fizermos hoje. Do que nós plantamos, né? Nós, como os tios, professores do Ministério Infantil. Como igreja, pastores, líderes. Então, eu tenho uma frase que eu digo, que a igreja que não leva a sério as suas crianças, num futuro muito próximo, terá adultos que também não levarão a sério a igreja. Até hoje, eu estava conversando com a Ana, do setor de vendas aqui da Academia Kids, e a gente estava falando justamente sobre isso, sobre essa questão de ter uma base mesmo para instruir nossas crianças, para elas crescerem jovens fortes também, né? Porque eu acredito muito que se a gente não tem uma base bem instruída, como o mesmo Senhor falou, os adolescentes, eles já não têm, né? Aquilo a quem realmente segurar, se firmar na sua fé. Então, olha que interessante. Até os 7 anos a personalidade, né? 8 e 9, princípios e valores. 10, 11 e 12, princípio de propósito. Então é tão importante trabalharmos a fé na primeira infância, porque há uma pesquisa que diz que até os 9 anos de idade, tudo como a criança aprende é determinante para a sua fase adulta. Quando, né, chega na adolescência, com 13 anos de idade, todos os conceitos da fé e da espiritualidade já estão formados. Quem é Deus, quem é Jesus, o caráter, até mesmo essa visão da cosmovisão, né, digamos assim, de quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, né, se ele vai ter ou não uma religião, isso já está tudo decidido aos 13 anos de idade. É tão importante trabalhar a base que há uma estatística que diz que 63% a 65% dos adolescentes que nasceram em lar cristão, cresceram na igreja, rejeitam a fé cristã ao completar 13 a 16 anos. É uma porcentagem bem grande, né? E de cada 10 jovens universitários, 7 rejeitam a fé cristã quando entram na universidade. Então, na verdade, tudo isso se materializa, né, na fase da falsa autonomia, que seria a fase, eu posso, mando em mim, decido o que eu quero. Sim. Mas, na verdade, tudo isso foi gerado na infância, né? A negligência de um conteúdo extremamente bíblico e sólido, né? Por isso que eu amo o discipulado infantil, porque eu acho que é uma ferramenta muito importante para ajudar na construção da fé da criança. Então, né, você e a Ana estão certas, né, de ter essa preocupação de ter um investimento na primeira infância, né? Uma base mesmo, né? Uma base forte. E o trabalho da Academia Kids é tremendo, né? Porque tem proporcionado, onde eu tenho ido no Brasil e tal, eu tenho ouvido, né, de líderes,
como esse trabalho tem proporcionado ferramentas, né? Ai, que legal. Ferramentas sólidas para o exercício do Ministério com Crianças, né? Porque além de toda a questão lúdica, que temos excelentes professores, né? Na questão lúdica, de 10 e tal, também há muitos cursos que fundamentam nesse ministério. Sim, sim. Hoje a nossa grade de cursos ela é bem rica. Hoje nós contamos com mais de 30 cursos na nossa plataforma. E cursos mesmo que o Senhor ministra em muitos deles, né? Temos aí também a tia Érica Rangel, que é uma bênção. Ela traz cursos de recursos didáticos, que é muito legal, né? As tias, elas amam essa questão de recursos didáticos. E eu vi que o Senhor tem muitos deles, né? O Senhor até trouxe aqui para compartilhar com a gente e mostrou algumas coisas aqui e que vai aparecer, tá, gente? Nos próximos cursos, quando forem lançados, vocês também vão conferir. Mas eu queria saber, assim, de onde que surgem essas ideias para criar os recursos? Bom, eu gosto muito de um termo, né, que eu uso, que é a popularização dos recursos pedagógicos, né? Porque eu acredito que às vezes nós não temos condições, né, e de uma forma assim prática ou diária, de trazer aqueles recursos muito elaborados, Sim, né? sim. Porque geralmente são muito caros. E a criança ela tem uma memória muito fotográfica. Se tu leva um recurso hoje, daí você leva o mesmo recurso daqui 6 meses, a criança vai dizer, Eles vão eu já lembrar. conheço, né? Sim. Então eu gosto de recursos práticos, recursos aonde, né, que você possa buscar, né, ter o mesmo propósito. Por que é o propósito do recurso pedagógico? Né? É materialização do conceito, é fazer com que prenda a atenção das crianças, desperte o interesse da aprendizagem, né? E a criança ela é visual. 85% do que ela aprende é através do que ela vê e ouve. Mas a definição de recurso pedagógico é todo e qualquer recurso. Então, eu acredito que tudo que está na nossa volta pode sim se transformar num recurso pedagógico, né? Com certeza. Buscando o propósito do recurso pedagógico, né? Então, às vezes eu tenho assim ideias, né? Eu gosto muito, eu observo assim e as coisas e tal, e recebo muitas ideias assim diretamente vindas de Deus. Então eu gosto muito de usar coisas do dia a dia, aquilo que está à minha disposição. Coisas mais práticas Coisas mesmo, mais né? práticas. Eu vi aí que o senhor estava utilizando até garrafa PET para fazer os seus recursos visuais, muito legal. E são ideias, assim, bem inovadoras, né? E coisas simples mesmo, porque é disso que nós precisamos para trabalhar com as crianças. Ideias rápidas, simples, porque ultimamente nossos dias têm sido tão corridos, né? Tão corridos. E eu gosto disso, eu gosto de usar, eu digo que eu gosto de usar coisas simples para falar de verdades eternas, né? E Jesus era simples, né? Jesus usava areia, Jesus usava um barco, Jesus usava uma árvore, Jesus olhava para uma folha, pedra, ele usava coisas do dia a dia. Sim, sim, bem legal essa questão. E outro ponto que eu queria abordar aqui com o pastor para saber a sua opinião sobre esse assunto, que é a questão das crianças de hoje em estarem bem conectadas aí com a nossa internet, né? Que é de livre acesso, você pode pesquisar o que você quiser, é aberto, né? Aberto aí a todos. Eu gostaria de saber a sua opinião quanto a isso, sobre as crianças mesmo conectadas com a internet. Bom, nós sabemos que agora nós estamos na geração Alpha e F5, né? A geração 100% conectada. Saiu uma pesquisa que diz que a criança brasileira só perde para a criança americana em horas de conexão na internet. Já passa mais de 5 horas diariamente. Sim. No mundo paralelo, né? Que fala, agora também estão falando da geração bolha, né? Que vive nesse mundo paralelo e tal, da conectividade, mesmo, né? Nós sabemos já, né, vários estudos dizem que o mau uso dos meios de comunicação e a grande exposição da mídia, da internet e tal, tem trazido, né, prejuízos incríveis no desenvolvimento, né, ali da criança, né? Antes não se ouvia falar de déficit de atenção, SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado, e tanto outros distúrbios, né? Até que agora uma ansiedade, né? Eu acredito que essa questão da ansiedade pode até se desenvolver por conta dessa conexão mesmo com a internet. Já tem sido sobre isso e tudo, né? Então, assim, a gente sabe que realmente, né, é um campo, assim, muito vasto de informação e até mesmo de debate e tal, e realmente nós precisamos entender que essa geração que está nesse mundo conectado, né, eu sempre digo isso, nós seríamos assim muito inocentes, ou teríamos uma visão muito romântica se achar que essas crianças que estão conectadas há tanto tempo
somente tem acesso a conteúdo cristão, não é mesmo? É. Conteúdo que ajude a edificar a sua fé cristã. A gente sabe que não, muito pelo contrário. Eles estão mergulhando em oceanos imagináveis, Muito perigoso isso, em assuntos completamente de desconstrução de fé mesmo, né? Eu digo que muitas vezes as crianças estão sendo discipuladas pelos YouTubers da vida. Verdade. Por isso que deve ter uma postura diferente, né, do líder cristão, do professor cristão. Diante de toda essa exposição e de toda essa desconstrução de fé, ainda tem um professor no domingo à noite que dá uma folhinha para a criança pintar sobre a Arca de Noé, né? Ou sobre Davi e Golias, ou sobre a multiplicação do pão, uma folhinha ali, uma fotocópia, vamos agora pintar, né? E eu acredito que nós precisamos realmente tomar ampliar isso, né? eu acredito que nós precisamos tomar uma posição e ter, né, um entendimento que nós precisamos ser portadores de uma educação verdadeiramente cristã que tenha como propósito ajudar a construção da fé da criança, né, como doutrina bíblica, como, né, trazer os fundamentos bíblicos mesmo, não deixando de ser pedagógico, né, porque tem que respeitar a criança, não deixando de usar toda a linguagem voltada para a criança. Bem didática, bem lúdica, Sim, né? podemos ter tudo isso sem deixar de ser bíblicos, sem deixar de ser fundamentados numa boa teologia, né? Com certeza, com certeza. E a questão do discipulado ajuda muito nisso também, né? IBD aí para as crianças. Eu sou, assim, apaixonado pelo ensino que realmente provoca essa transformação, né? Que realmente tem como objetivo confrontar a criança. Eu acho que a criança precisa, sim, ser confrontada. Às vezes nós somos muito bons em contar histórias bíblicas e esquecemos de ensinar sobre o Deus da história bíblica, entende? Eu acredito sim que a criança precisa ser confrontada com a verdade da palavra de Deus, porque é a verdade da palavra de Deus que vai gerar transformação na criança. Com certeza. Né? Então eu acredito que nós precisamos ter toda esta, né, sensibilidade de ser lúdico, pedagógico, respeitar as particularidades da criança, entender o universo da criança, contextualizar a nossa mensagem para o universo da criança, mas sem deixarmos de ser bíblicos, né? Bíblicos. E ter uma boa teologia e promovermos uma verdadeira educação que seja realmente cristã. Com certeza. E também incentivar muito essa questão, né? Pelo menos na minha igreja, é uma igreja muito privilegiada, graças a Deus, mas eu acredito que em muitos outros lugares, muitas outras congregações, não seja da mesma forma. Que os pais incentivem a leitura mesmo com os seus filhos, porque uma criança, ela ainda não, talvez não saiba ler sozinha, mas essa questão dos pais mesmo sentarem, tirarem um tempo do seu dia para estar lendo a Bíblia com as crianças, incentivar essa questão da oração, porque é aí que vem a comunhão com o Senhor, né? O verdadeiro ministério com crianças começa na família, né? Com certeza. Biblicamente. Nós, a igreja, só somos parceiros nesse processo. Nós só promovemos essa parceria, mas os verdadeiros responsáveis são os pais. Por isso que o ministério infantil, né, eu digo, e tem uma frase que eu digo, todo ministério infantil que exclui os pais do processo deixa de ser bíblico, porque aos pais é dada essa responsabilidade. Então, qual é o nosso papel do ministério com criança? Promover essa parceria, abrir esta via de comunicação, né, ser uma ponte entre a igreja, ministério infantil e família. E família, ministério infantil e igreja é uma parceria que dá muito certo, né, em defesa, proteção e formação da fé, né, da criança. Com certeza, eu também penso dessa forma. E eu acredito que é fundamental a junção, né, desses três que o Senhor falou e também essa participação dos pais. Porque às vezes os pais eles sentem a necessidade de deixar tudo para o tio, que estão lá, os professores, né, da igreja mesmo, e se retiram dessa responsabilidade. O que o Senhor tem a falar sobre isso? Eu acredito que quem age dessa maneira está totalmente fora, né, do princípio de Deus, do entendimento de Deus, principalmente famílias cristãs, né, na verdade estão diante de uma grande omissão, né, porque biblicamente nós, os pais, somos verdadeiros responsáveis pela formação do entendimento de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos isso, que uma geração é responsável pela próxima geração e assim por diante, né? Mas, infelizmente, há muitos pais que terceirizam a educação. Isso. Há muitas crianças órfãos de pais vivos. Há muitas crianças abandonadas, não somente, né,
emocionalmente, mas também espiritualmente. Isso é muito triste, né? Mas isso daí tem que ser uma postura dos pais. Mas olha que interessante, aonde a família falha, aí surge a igreja. Onde a família falha, Deus levanta a igreja. Diante de todos esses ataques que está acontecendo sobre essa geração, imagine se não houvesse o departamento ou o ministério infantil nas nossas igrejas. É fundamental. É fundamental, porque às vezes o pouco que as crianças ouvem de Deus é através do professor da escola bíblica dominical, é através do discipulador, é através daqueles que, né, ministram para as crianças. Então eu sempre digo, né, vamos trabalhar com os pais, vamos gerar esta parceria, mas vamos protagonizar as crianças. É muito necessário mesmo, né, pastor? Essa questão de os pais, eles participarem mesmo da educação aí dos seus filhos, trabalhando isso diariamente, né? Não só uma vez ou outra, mas eu acredito que seja diariamente esse cuidado, essa atenção com os seus filhos é muito importante. Sim, a Bíblia fala, né, em Deuteronômio capítulo 6, que nós deveríamos, como pai, inculcar na mente dos nossos filhos, né? Em que período? Quando nós temos tempo? Não. A Bíblia deixa bem claro, ao levantar, ao andar pelo caminho, né? Ao sentar e ao deitar. Então é todo momento. É verdade. Há algum tempo atrás tinha uma expressão um pouco equivocada, né? O importante é a qualidade de tempo. Não, a Bíblia não fala isso. O importante é quantidade e também qualidade. Porque os nossos filhos merecem, né, serem discipulados e nós não podemos terceirizar isso para ninguém, a não ser buscar essa responsabilidade diante de Deus, né? E a igreja, o Ministério com Crianças, deve promover essa parceria. É toda uma parceria mesmo, né? Um grupo, uma equipe trabalhando em favor aí das nossas crianças. E eu fico muito feliz de poder ter a sua resposta quanto a essa pergunta, que não é só minha, tá? Eu recebi bastante comentários sobre isso aí na Academia Kids. E agora eu selecionei algumas perguntas aqui rapidinhas para fazer para o senhor. E a pergunta é: como atrair voluntários para o Ministério Infantil? Bom, é uma pergunta tão legal, né, e especial. Eu acredito que vai muito da postura de quem está na frente do trabalho, de passar uma mensagem positiva em relação ao Ministério com Crianças. Ninguém vai querer entrar no barco furado, né? Com certeza. Então você tem que realmente, né, falar de uma forma apaixonante, aproveitar todos os momentos, divulgar o Ministério com Crianças e, além de tudo, orar, né, para que Deus levante obreiros. Até Jesus, ele deixou bem claro para os seus discípulos que a seara é grande e poucos são ceifeiros. Então, rogai ao Senhor da seara para que envie, né, ceifeiros. Então, a oração é muito importante, mas também está na postura apaixonada pelo líder. Todo ministério infantil, né, que é liderado por um líder apaixonado pelo que ele faz, ele influencia pessoas. Ele precisa ter essa paixão mesmo, esse amor no seu coração. E falar com paixão, falar com fervor. Nunca, né, falar reclamando e dizendo, eu preciso de voluntários, tá tão difícil. Uma lamentação. Não, ninguém vai querer entrar no barco furado. Com certeza. Então você tem que vender o Ministério com Crianças como o Ministério com Crianças é. É um ministério apaixonante, um ministério impactante, um ministério que realmente, né, nós podemos ser usados por Deus para mudar gerações. Então eu acredito muito nisso. Você consegue voluntários a partir do momento em que você demonstra que é apaixonado e a paixão influencia e atrai pessoas. Com certeza. Que legal. A próxima pergunta é de um aluno que nos perguntou aqui no Instagram. Ele perguntou se o pastor dá cursos presencialmente. Bom, na verdade é uma das questões assim bem assim práticas do meu ministério, né? Eu sim viajo por vários lugares do Brasil, né? Tenho o maior prazer de servir a igreja nesta área. Acredito que é muito importante a capacitação de líderes e por isso eu dedico uma parte, né, do meu tempo, até da minha vida, somente para isso, né? Legal. Somente para a capacitação de liderança presencial em vários lugares e tal. E Deus tem tido, né, e tem me dado muitas oportunidades para ir em diversos lugares para treinar líderes, né? Eu digo que Deus me deu uma missão que é treinar líderes para servir a Deus servindo as crianças. Que legal, que bênção. E trabalhar com o Ministério Infantil é muito isso mesmo, né? É dedicar o seu tempo, o seu amor mesmo por aquilo, pelas crianças e acreditar mesmo que o Senhor vai fazer, né? Tem muita fé em cima disso, né? Sim, e crer também que você está servindo
por amor ao Deus do teu chamado, né? Então, a minha primeira motivação é servir a Deus através daquilo que Ele me chamou para fazer. E não tem como servir a Deus sem servir as pessoas. Com Né? certeza. Então, a maneira que você serve a Deus é servindo os outros. Então, o ministério é isso. O ministério é dividir aquilo que Deus te deu para o maior número de pessoas. E a última pergunta que eu separei aqui para compartilhar com você é: como levar uma história de um personagem bíblico às crianças de forma lúdica e didática? Bom, eu amo muito a questão da contação de história. Eu acho que todo professor de crianças deve ser um bom contador de história, né? E, na verdade, quando você entende que as crianças aprendem através de histórias, as crianças amam, né, ouvir histórias. Então você tem que escolher qual a metodologia que você vai usar. Tem várias histórias, né? E várias metodologias de como contar uma história para as crianças. Mas basicamente é essa. É a entonação da voz, né? Viver o personagem, tentar tomar cuidado com a questão, né, de mudança de voz, volume de voz, altura de voz, levar recursos pedagógicos, mas às vezes eu acho que há uma supervalorização dos recursos pedagógicos, né? Às vezes a gente também só focaliza os mesmos recursos, acho que um recurso pedagógico é só aquele EVA, né, que é feito daquela maneira e tal, mas tem diversas maneiras, explorando todos os sentidos da criança, audição, tato, né? E até mesmo, né, a visão. Então você pode usar de diversas maneiras, por exemplo, né, contar histórias bíblicas usando os movimentos do corpo, usando, né, os sons. Até Musicalização. Né? Então, depende, né, muito do público também alvo que você está ali evangelizando, ou ensinando, ou discipulando. A faixa etária mesmo. A faixa etária mesmo. Mas uma coisa é regra, criança ama ouvir histórias. É verdade, é verdade. Eu trabalho bastante com os meus pequeninos lá no Ministério Infantil da minha igreja com música. Eu sinto que eles ficam bem alegres, bem felizes, assim. Aí eu coloco uma musiquinha que eles gostam, né, de ouvir. Eles pedem normalmente, né? E aí eu coloco e eu percebo que eles ficam bem animados, assim. Ficam bem animados dentro da aula que a gente vai trazer para eles. Bem, então, esse é o caminho, né? Trazer aquilo que realmente a criança se identifica, né? E ver qual é o público-alvo que você está ensinando e também adaptar a sua metodologia para aquele grupo-alvo, né? Para a faixa etária, né? Porque cada faixa etária também tem uma forma de aprendizado, acredito eu, né? Sim, por isso que é muito fácil, assim, hoje em dia, né, que nós temos acesso à internet, YouTube, né, tal. É só digitar lá, né? Quais as características das faixas etárias, como é que eu tenho que, né, fazer para com que a criança preste atenção. Você vai encontrar muita informação hoje na internet. Eu sempre digo que se você ministra para as crianças, você tem que conhecer como Deus formatou as crianças. E com certeza, conhecendo as crianças, você já tem muito mais facilidade de poder ensinar elas, pregar para elas, discipular elas, né? Porque você está respeitando como a criança está formatada, né? Isso é muito importante, conhecer a criança para poder ministrar sobre a vida dela. É verdade. Que legal. Muito obrigada por compartilhar conosco, tá? Suas respostas, o seu ponto de vista. E agora, eu vou pedir para que você conte um testemunho marcante que você viveu, trazendo a palavra do Senhor para nossas crianças, em algum congresso, alguma palestra que você esteve. Bom, quando as pessoas perguntam, né, de uma experiência assim, marcante no meu ministério, eu nunca me esqueço de uma menina que nós recebemos na nossa igreja. Ela tinha mais ou menos uns 9 anos de idade, né? E ela tinha um certo problema depressivo, ela tinha visto a avó dela cometendo suicídio, o pai dela também tinha, né, problemas com isso. E nós recebemos aquela menina, nós não sabíamos a história dela e tal. E no decorrer do tempo, né, nós sempre colocávamos ali à disposição para né, oportunizar momentos de pastoreio. E um dia aquela menina veio falar comigo, contou a história dela e tal, e a gente acompanhou ela um bom período. Então, quando ela completou 12 anos, que ela iria para os adolescentes, e daí nós tínhamos lá, né, um culto onde as crianças que iriam para os adolescentes se despediam do Ministério Infantil. E nesse Essa dia, transição mesmo. Isso, fazer a transição. E nesse dia, essa menina pediu, né, a palavra para dizer, e ela falou assim, olha, eu sei que hoje é meu último culto aqui no Ministério Infantil, eu estou indo para os adolescentes, mas eu quero dizer, né, que
eu senti a presença de Deus pela primeira vez Bem, através da sua vida, pastor. legal. Através da sua vida, eu senti a presença de Deus pela primeira vez. Isso marcou a minha vida, porque eu, né, acompanhei o histórico dela, acompanhei tudo, né? E hoje ela é uma adolescente que serve a Deus, toca teclado, Que né? bênção. No culto lá dos adolescentes e tal, ela está bem integrada nas coisas de Deus e tal. E eu fiquei pensando, né, que é uma das experiências assim mais importantes, você ser usado por Deus para, né, tocar as crianças, e como ela falou, foi através do Senhor que eu senti a presença de Deus pela primeira vez. E eu acredito que isso é o que enche o nosso coração, né? Saber que através do nosso ministério, Deus toca nas vidas, nas Com crianças, certeza. né? Somos um canal, né? Somos canal para abençoar as crianças, né? E eu acredito que esse é o tempo que Deus quer se mover através dos ministros de crianças para levantar uma outra geração cheia do conhecimento de Deus, né? Uma outra geração cheia da glória de Deus. Glória a E Deus. nós estamos aqui para isso. Nós somos responsáveis pela próxima geração, né? E que marcas nós vamos deixar na próxima geração? Quando daqui 10 anos você está lá na igreja e alguém olhar para você, né, e dizer assim, ó, foi com ela que eu aceitei Jesus. Foi com ela que eu recebi batismo com o Espírito Santo. Foi com ela que eu tive uma experiência com Deus. Então, eu acho que isso é, né, ter um olhar profético sobre o ministério com crianças, Com né? certeza. E crer que Deus pode nos usar de uma maneira especial, né, para tocar nessa geração que está se levantando. E eu tenho certeza que nós não iremos perder a próxima geração. Com certeza. Nós somos apenas um canal, né? Onde o Senhor nos usa para impactar vidas, impactar crianças. E as crianças, elas também sofrem, né? Elas têm as dores delas e muitas vezes nós não entendemos isso. Mas quando apresentamos ao Senhor essas crianças, anotamos e falamos o amor de Jesus para elas, eu creio que o Senhor, Ele coloca algo no nosso coração. Talvez uma empatia, né? Acredito eu, uma empatia por essas crianças, até por familiares. Eu já ouvi muitos testemunhos muito lindos, como esse que o pastor compartilhou aqui conosco hoje, de crianças que, através da vida delas, ali na igreja, de estar ali visitando, até os pais se voltaram para Cristo ou retornaram, né, aí nessa jornada. E o meu desejo é que nós possamos fazer a diferença, né? E as pessoas que estão aqui assistindo nessa programação, e todos os alunos da Academia Kids, que possam continuar desejando aprender mais para poder fazer mais. E que nós não temos tempo para perder tempo. A infância passa muito rápido e nós precisamos, né, nos posicionar Nos dedicarmos a e nos isso. dedicarmos a isso. Amém? Amém, que bênção! Muito obrigada, Tá, pela sua participação aqui hoje conosco. É de muita alegria recebermos o Senhor aqui na Academia Kids. E fique à vontade para retornar quando quiser, tá bom? As portas estarão sempre abertas para o Senhor. É uma honra ter você aqui conosco. Muito obrigada, Tá, por ter aceitado o nosso convite. Que Deus abençoe. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima! Tchau, Deus abençoe a todos.